Fala aí, palmeirense, torcida alviverde, torcida palestrina. Quero fazer uma pergunta aí pra você que tá me assistindo. E olha como isso é frustrante, cara. Olha como isso é frustrante. Vocês viram a entrevista pós-jogo do John Arias, o jogador do Fluminense, no pós-jogo da eliminação pro Chelsea? Vocês viram o John Arias chorando, o cara aos prantos, se desculpando com a torcida do Fluminense, falando que eles não conseguiram o objetivo, que ele queria muito levar o Fluminense para a final, que ele queria dar alegria para a torcida do Fluminense e eles não conseguiram? Vocês viram isso? O John Arias, o craque do time do Fluminense, o cara jogou demais nessa Copa do Mundo, ele jogou pra caramba ali no Fluminense nessa Copa do Mundo, fez gol de falta, o cara jogou demais, e o cara foi eliminado pro Chelsea, num jogo assim, que ao meu ver o Fluminense nem fez um jogo ruim, basicamente o Fluminense foi eliminado porque tinha do outro lado um jogador ali que decidiu, individualmente, né, com duas finalizações muito boas ele decidiu. Então o Fluminense nem fez um jogo horroroso, nem fez um jogo decepcionante como fez o Palmeiras. O Fluminense jogou o que dava pra jogar, né? Até porque o Fluminense tem muito menos investimento do que o Palmeiras. O valor de elenco do Fluminense é menor que o do Palmeiras, então você até releva, né? Porque o Fluminense jogou o que dava pra fazer, né? E o cara chega ali na entrevista do pós-jogo chorando, o cara chega aos prantos ali, o cara chega ali e você vê que o cara tá mal, o cara tá se desculpando com a torcida do Fluminense porque ele acreditava que eles poderiam fazer mais e tal. Você tá vendo o nível de comprometimento do cara? Por que vocês acham que o Fluminense, mesmo com um valor de elenco menor, mesmo o Fluminense com problemas de dívidas, em comparação com o Palmeiras, o Fluminense com pouco investimento, o Fluminense que quase caiu para a Série B no ano passado, por que vocês já acham que esse Fluminense, sem mídia, ninguém dando nada para os caras, eles chegam numa Copa do Mundo e jogam mais bola que o Palmeiras? Eles avançam para uma semifinal, coisa que o Palmeiras não fez. Eles derrotam dois times de peso que o Palmeiras não fez. Derrotam a vice-campeã da Europa e derrotam o Al Hilal, que basicamente é um clube europeu jogando na Arábia. É isso, o Al Hilal é um clube que tem poder de investimento praticamente de um clube europeu. Ele só tá na Arábia, ele é um clube rico lá na Arábia. Por que vocês acham que o Fluminense teve capacidade de derrotar esse clube, que derrotou o Manchester City, o poderosíssimo Manchester City, e derrota também a vice-campeã da Europa? E chega numa posição aguda da competição, avança mais do que o Palmeiras. Por que vocês acham? Porque olha o comprometimento do cara. O craque do Fluminense, ele foi eliminado da competição e ele tava chorando. O cara tava ali se desculpando e o cara tava sentindo a derrota. Aí agora eu falo pra você, palmeirense, o seguinte, que tá me assistindo. O que o nosso craque do time tava fazendo? Ele tava rindo. Vocês estão vendo a diferença? O que o nosso treinador estava fazendo? Ele estava rindo. Entendeu? Então, enquanto o craque do Fluminense, ele estava ali se desculpando com a torcida, que o objetivo não foi alcançado, né? Ele estava sentindo a derrota, talvez igual o torcedor do Fluminense, o nosso craque estava rindo, debochando de jornalista na coletiva, com o aval do treinador, com o aval do comandante. Então o nosso comandante, o comandante do nosso time e o suposto craque do nosso time estavam fazendo isso. Por que vocês acham que o Palmeiras não venceu? Claro que não é só isso. Você tem, óbvio, o jogo jogado, né? O Palmeiras não jogou um bom futebol, isso aí é tanto culpa do treinador quanto dos jogadores, mas ao meu ver é mais do treinador, porque o Palmeiras joga mal há muito tempo. Então claro que você tem o sistema de jogo do treinador, um treinador que não usou as estratégias adequadas, um treinador que escalou mal, que mexeu mal, que não soube estudar corretamente o adversário, que não soube anular o adversário. Você tem os erros do treinador, claro. Você tem também erros de montagem de elenco, porque um Piquerez ficou fora, não tinha reserva à altura, então isso não é nem culpa do treinador no caso, isso é culpa da diretoria, que não soube montar um elenco melhor.
né? É um elenco que tem muitas lacunas ali, tem tudo isso. Você não é eliminado por conta de uma coisa só. É um conjunto de fatores que leva à eliminação. Nunca é uma coisa só. Mas, se tem uma coisa, cara, que é muito relevante no futebol, é a postura, cara. Postura do atleta, postura do treinador é uma coisa extremamente importante. É a postura do treinador. A postura do jogador, é a postura dos caras que estão lá. E se tem uma coisa que ficou provado da eliminação do Fluminense e da eliminação do Palmeiras, é que o Fluminense era um clube que, mesmo com pouco investimento, mesmo com um valor de elenco menor, mesmo com menos poder financeiro do que o Palmeiras, os jogadores do Fluminense ali, eles tiveram postura. Entendeu? O craque do Fluminense, que é o John Arias, ele teve postura, ele tinha postura e eles estavam respeitando a torcida. Eles respeitaram a torcida do Fluminense e tiveram postura. É isso que eles tiveram, coisa que os nossos jogadores não tiveram. Coisa que os nossos jogadores, o nosso time que está acomodado no sucesso, não teve. Entendeu? Por que eu falo isso? Porque o Everton teve capacidade de chegar numa coletiva e se pronunciar e falar, olha, eu errei. Bater no peito ali e falar, eu errei. Coisa que o Marcos, quando errou em 99, ele fez. O Everton fez isso, chegar lá na coletiva e falar, olha, torcida do Palmeiras, me desculpa a toda a torcida do Palmeiras, mas eu errei. Eu errei. Eu falei, a responsabilidade é minha, eu falei. Não. Ele chega na coletiva e fala lá um monte de groselha, um monte de abobrinha lá. Ah, não, é futebol, isso é do jogo, é do futebol, a bola veio ali, eu não vi. Não, ele não teve capacidade de chegar lá e fazer isso. Vê se o Everton chegou lá e ele chorou. Não tô falando que o cara tem que chorar, tá? Mas vê se ele chegou lá e você via no semblante do cara que ele tava ali sentindo a derrota. Eu não percebi isso, não me pareceu que o cara tava sentindo a derrota. Vê se ele chegou lá ou mesmo que ele não tava com o semblante de que sentiu, ele simplesmente chegar lá, mesmo que ele chegasse tranquilo, emocionalmente falando, e falasse assim, olha, eu errei, eu peço desculpas a toda a torcida do Palmeiras, a gente tentou e tal, mas infelizmente eu errei. Eu falei, tá na minha conta. Não. Vê se o Abel chegou lá e falou, olha, eu errei na estratégia, a minha escalação não foi a melhor, eu não mexi bem no time, eu não escolhi a estratégia adequada para derrotar o Chelsea hoje e ir para semifinal. Não. Vê se o Abel chega numa coletiva e fala, eu errei, tá na minha conta, a responsabilidade é minha, eu falei, eu errei. Não. Coisa que, por exemplo, o Felipão fazia. O Felipão fazia. Quando o Felipão tomou de 7-1 lá pra Alemanha, ele chegou na coletiva e ele falou, a culpa é minha. Eu lembro disso. Ele falou, a culpa é toda minha. Eu assumo a culpa, a responsabilidade é minha. Ele falou, a responsabilidade é minha. Vê se o Abel chegou lá agora e fez uma coisa do tipo, a responsabilidade é minha, eu errei. Torcedor do Palmeiras, eu peço desculpas à torcida do Palmeiras, a expectativa que a torcida tinha, a gente queria muito avançar, eu talvez não fiz o meu melhor trabalho, eu não tive competência para levar o Palmeiras à semifinal, eu sou o comandante, eu sou o treinador, eu peço desculpas à torcida. Não, eles estavam rindo. Então você vê o nível da arrogância, da soberba, do deboche, da falta de humildade, e por último, o nosso grande craque, né? Que agora nem é nosso mais, já não é nosso, já foi embora, mas até aquele momento o nosso craque também estava rindo. Então, enquanto o nosso goleiro, o nosso grande atacante, o nosso grande craque, o nosso grande treinador não tiveram nenhum deles teve a capacidade de admitir o erro, de admitir que falhou, que não fez o melhor, se desculpar com a torcida do Palmeiras, falar assim, olha, a torcida fez uma grande festa aqui, gente que veio pra cá, às vezes com pouca condição, é uma viagem cara, é um tipo de passeio caro, viagem, passagem, estadia, alimentação. Eu quero me desculpar com toda a torcida que esteve aqui, quero dar os parabéns pra torcida, pra festa que eles fizeram, mas a gente não conseguiu. Não, vê se alguém falou isso, vê se o Abel falou isso, vê se o Estevão falou isso. Não. Enquanto isso, o jogador do Fluminense, o cara que realmente jogou muita bola, tá? O John Arias jogou muito mais bola do que o Estevão nessa competição. O verdadeiro cara realmente que foi um grande jogador na competição
entendeu? Que realmente foi determinante para o Fluminense chegar onde ele chegou na competição, ele estava chorando, ele estava sentindo a derrota. Ou seja, quem você acha nesse momento que está se sentindo mais representado? O palmeirense ou o tricolor do Rio? O cara que é tricolor do Rio, o cara que é fluminense ou o cara que é Palmeiras? Quem você acha que está se sentindo mais representado? Eu chutando, eu acredito que o torcedor do Fluminense está muito mais orgulhoso do que o do Palmeiras. Porque o torcedor do Fluminense, cara, o torcedor do Fluminense, ele entende que o time foi até onde dava. O time não tinha investimento. O time, ele quase caiu para a Série B no ano passado. O Renato Gaúcho acabou de chegar, gente. O Renato Gaúcho não tem, sei lá, não tem nem um ano de trabalho lá. Um ano, menos que isso, né? Tem alguns meses. Ele tem alguns meses de trabalho. O Renato Gaúcho, ele acabou de chegar lá. O Abel tem um trabalho longevo, tem um trabalho de anos. Então você tá falando de um time sem investimento, um time sem grife nesse momento, sem mídia, que tava ali quietinho, um treinador ali que todo mundo fica criticando o cara, que eu acho besteira, porque o Renato Gaúcho é um bom técnico sim, entendeu? Um treinador que ganhou as coisas que ele ganhou não é um técnico ruim, entendeu? Então assim, o time chega lá sem investimento. Ou seja, a torcida do Fluminense tá orgulhosa, e ainda por cima os caras são eliminados por um clube europeu ali com muito mais poder de investimento, e o cara ainda tá lá chorando na coletiva falando, ó, me desculpa, meu, eu queria muito. Cara, você fica orgulhoso do seu time. Você se sente representado como torcedor. Coisa que eu não tô me sentindo. Eu não me sinto nesse momento representado pelos caras do Palmeiras. Eu não tô me sentindo representado. O único cara ali que eu acho que honrou foi o Paulinho. O Paulinho honrou ali, porque o cara ali com a canela machucada, com a canela arrebentada, ainda chegou lá e classificou o Palmeiras. Se não fosse o Paulinho, era capaz do Palmeiras ter sido eliminado pro Inter Miami ali. Era capaz do Palmeiras ter caído no Inter Miami, se não fosse o Paulinho. Entendeu? Se não fosse o Paulinho, na realidade, era capaz do Palmeiras ficar ali em segundo do grupo e pegar o PSG já nas oitavas de final. Chegou nas quartas ainda e pegou um Botafogo, que foi mais equilibrado, porque o Paulinho entrou e mudou o jogo. Essa que é a realidade. Então o Paulinho ainda representou ali. Lesionado, o cara fez o que ele conseguia fazer, o que dava pra fazer. Então assim, eu não tô me sentindo representado nesse momento como torcedor do Palmeiras, porque quando eu tava ali assistindo o pós-jogo do Fluminense e Chelsea, e eu vi o John Arias fazendo isso, eu falei, cara, era isso que eu queria. Era isso que eu, como palmeirense, queria ver no cara que tá jogando no Palmeiras. Era isso que eu queria ver. Não tô falando que o cara precisa chorar, não. Mas eu queria um cara que demonstrasse que sentiu a derrota. Um cara que agradecesse a torcida, que falasse, olha, meu, eu queria muito. A gente queria muito, a gente não conseguiu. É isso que eu queria. Eu queria ver esse tipo de comprometimento. Coisa que a gente não viu. Um goleiro que não admitiu a derrota, um goleiro que frangou, entendeu? E não admitiu a derrota, né? Um jogador ali que tá começando a carreira e acha que é um mega craque, que debochou do jornalista, e o treinador, eu não vou nem falar do treinador, né? Eu não preciso nem falar do treinador, porque pra mim o treinador é o pior desse bolo aí, porque é o comandante e é outro cara ali também que vive com a cabeça em outro mundo. Então o treinador é o mais crítico dessa situação, pra mim ainda é o treinador. Então assim, é isso que eu queria comentar com vocês aqui. Se você não viu a entrevista lá do John Arias, do Fluminense, no pós-jogo, vai assistir. Assista e olha como ele se portou lá. E depois vai lá e assiste a coletiva dos nossos jogadores. Assiste o que o Everton falou. Assiste Estevão e Abel. Assiste Estevão e Abel, os dois rindo, debochando, e depois assiste o Everton. Aí depois você assiste o John Arias. E fica fazendo um loop, vai repetindo. Assiste algumas vezes, aí você vai sentir o que eu tô sentindo. Você vai ver a sensação realmente de frustração, de você ver realmente que um time que foi pra lá sem mídia, sem investimento, sem nada, os caras tiveram postura de honrar a camisa do Fluminense. Postura ali de respeitar a torcida que tava lá. Coisa que eu não senti nos nossos jogadores, no nosso treinador. É isso, o craque do Fluminense chorando na coletiva, que chegou na semifinal, entendeu? E jogou muito na competição, tá? E o nosso suposto craque rindo na coletiva, debochando, sendo desrespeitoso ali, né? Achando que é um mega craque, o treinador fazendo a mesma coisa,
e um jogador que não jogou nada a competição inteira, não decidiu nada a competição inteira, e um treinador, né? Um treinador também que faz um trabalho ruim há 2 anos e que não conseguiu fazer uma estratégia minimamente adequada para enfrentar o adversário. Não conseguiu fazer uma estratégia minimamente adequada. Não fez o Palmeiras jogar bem jogo nenhum, praticamente, da competição, com exceção do jogo contra o Porto. Porque pegou um adversário fraco. Porto, que o Al-Ahly meteu 4. Então, gente, esse tipo de coisa é frustrante. Esse tipo de coisa é frustrante. Era o que eu queria ver nos caras do Palmeiras, no treinador do Palmeiras, mas infelizmente não foi assim. E isso me assusta, né? Isso me deixa preocupado pro decorrer da temporada, né? O que vai acontecer no decorrer da temporada? Se o Palmeiras for eliminado de uma outra competição agora, sei lá, a Copa do Brasil, alguma coisa, vai ser a mesma coisa? Vai ser outra coletiva rindo, outra coletiva na arrogância, outra coletiva na soberba, não admitindo que errou, não falando, não se desculpando com a torcida, não dando um parecer para a torcida. Vai ser isso de novo? É realmente de se preocupar. É realmente de se preocupar. Bom, se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, deixe o seu like, comenta o que você acha dessa coletiva do John Arias, o que você acha do que o Abel e o Estevão fizeram, comparando as duas, né? Entendeu? Me fala aí se você tá se sentindo representado por esses caras, porque eu não tô, entendeu? Eu tô bem decepcionado, na verdade. E é isso, beleza? Até o próximo vídeo e avante palestra.